sinceramente, acho que não tem muito mais o que o Sampaoli falar, né? Porque, logicamente, a relação do Sampaoli com o Pedro não é boa, né? O Sampaoli não vê no Pedro um jogador fazendo todo o esforço, competindo por um lugar no time. Pelo menos são as informações que vêm lá de dentro. E isso acabou se explodindo naquele evento do final de semana passada, quando o Pedro se recusa a continuar no aquecimento e leva uns tapa e um soco do preparador físico do Flamengo, que foi devidamente demitido. Agora, a demissão, que eu acho que deve ter sido compreendida pelo Sampaoli, né? Ele não é bobo, não faz do Pedro o certo, né? 2 errados não fazem um certo. O Pedro não está correto na atitude dele. E eu acho que a maneira como o Pedro entrou em campo contra o Grêmio no jogo anterior àquele do problema, do jogo anterior ao do Atlético Mineiro, para mim me chamou muito a atenção, ficou muito visível que o Pedro estava ali jogando de uma maneira diferente da habitual, jogando para ele, querendo se reivindicar, não estava nem aí para os companheiros. Então, acho que a atitude do Pedro não é muito legal. Para mim, sabe aquela coisa de cartilha do rebaixamento, que a gente fala muito? Cartilha do rebaixamento do clube grande. Perde, empata os jogos em casa, perde fora. Para mim, essa história do Pedro, é a cartilha do jogador querendo rescindir contrato. Que a gente já viu várias vezes em outros clubes do mundo, do Brasil, muitas vezes envolvendo jogador brasileiro. A última que eu me lembro, Felipe Coutinho no Liverpool, querendo ir para o Barcelona. Então, a cartilha do jogador brasileiro querendo rescindir contrato. Essa é a do Pedro. E eu acho que o São Paulo vai falar o quê? Vai se desmanchar em constrangimento, em empatia pelo Pedro? Acho que ele vai falar o que ele falou mesmo. Olha, cada um tem que lidar com os seus sentimentos e vida que segue. Não dá para fugir muito do que o São Paulo fez, não. Ele poderia ter sido mais político e mais publicamente bonzinho, na falta de um termo melhor, com o Pedro? Poderia, mas não sei se deveria, não. Eu acho que tem uma coisa só. Pode falar, PVC. Diga. Não, pode eu acho que faltou. Eu acho que ele falou o que ele podia falar. Acho que ele falou. Ele não garantiu o Pedro contra o Cuiabá como titular, apesar da ausência do Gabigol, que está suspenso. Não garantiu. Não tem obrigação de garantir. Ele não tem obrigação de escalar o Pedro. Ele é o chefe. Acho que faltou uma pergunta mais direta e objetiva. Sabe essa coisa de entrevista coletiva que parece um espetáculo circense, às vezes? Que o cara fala assim, meu nome é fulano, você, no jogo, que aconteceu tal coisa, 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 tal coisa. Tipo assim, então você concorda comigo? Tá, as coletivas estão muitas vezes assim, por culpa nossa, jornalistas. Embora quando vai perguntar diretamente para o Vanderlei Luxemburgo disse que não tem que fazer análise do jogo. Então tem um contraponto também. Mas a pergunta para mim que era direta, que ele teria que responder e que não ficou respondida para mim é: você conversou com o Pedro em particular? Vocês conversaram sobre o que aconteceu? Porque essa resposta ninguém deu. Uhum. Então, fica assim, ontem mesmo o Renato aqui no nosso debate falou, não, o São Paulo não falou com o Pedro. Então, fica a impressão de que ele não falou com o Pedro. E a pergunta fundamental é, você conversou com o Pedro particularmente sobre o que aconteceu? Sobre o erro do seu homem de confiança e sobre a falha que ele cometeu? Acho que tem uma outra pergunta também, que é aquela de... Eu entendi a posição da direção do Flamengo, eu não concordo com a posição, mas entendi que a direção do Flamengo entende que a maior punição que existe para um jogador de futebol é não poder participar de um jogo. Por isso, ela tira o Pedro do jogo. Na minha opinião, compreendida a decisão e a coerência da direção do Flamengo, na minha opinião, essa decisão é um equívoco, porque você pune o seu time e não o jogador. Mas, okay. E mais, né, PV? Concordando com você... Pô, finalmente um debate que eu tô concordando com o PVC. Mas aí deixa de ser debate. Vamos discordar de alguma coisa aí, PVC. Não, mas eu acho... Não, eu vou discordar de você. Então eu vou discordar agora. Aí. A maior punição para o jogador é não
é ficar fora de um jogo e ter que ver do banco. Essa era a punição boa pro Pedro, ó. Não, fica fora do jogo, mas fica no banco, ali olhando para a cara do Sampaoli ali por 2 horas. Se o Bruno, ou então vai jogar em Cuiabá, no calor de Cuiabá. Eu adoro Cuiabá, mas Cuiabá é quente. Se não sair o gol do Bruno Henrique, ia faltar um centroavante. Mas ponto. A outra pergunta para o Sampaoli, que faltou fazer, na minha opinião, e ainda que o Sampaoli não foi claro, não teve essa pergunta. Você concorda com a punição imposta pela direção do Flamengo? Não, faltaram perguntas. As coletivas estão muito ruins, né, PVC? As coletivas estão muito ruins, assim, sem querer dar uma de observatório de imprensa aqui, mas, assim, é uma molecada muito jovem, misturada com gente que tem uma agenda própria do clube, com os youtubers da vida e tal, e a verdade, e isso que você falou é perfeito, assim, é impressionante os preâmbulos, né? O cara desenvolve toda uma tese lá sabe? Faz logo uma pergunta boa aí, direta, clara. E ninguém fez as perguntas fundamentais ontem. Eu acho que tá claro que o Sampaoli não conversou com o Pedro. Mas a pergunta tem que ser feita. Estou totalmente de acordo com você. Só para contextualizar o que eu ia falar, as frases do Sampaoli sobre o tema, sobre as questões da covardia psicológica alegada pelo Pedro na nota oficial que ele publicou. Aspas do Sampaoli. Ele sabe o sentimento que tem e terá que lidar, terá que resolver. Somos seres humanos crescidos, cada um tem que resolver o que sente. Não posso falar por ele sinceramente. Sobre proteger o jogador, ele diz, toda pessoa que trabalha comigo no Flamengo, seja dirigente, cozinheiro, roupeiro, é minha gente. Pedro é minha gente. Tenho que protegê-lo. Sobre resolver as coisas internamente. Tenho que tentar que toda relação e toda situação seja resolvida da porta para dentro. Jamais falaria de meu jogador. Pedro não esteve hoje porque o clube determinou uma sanção. Amanhã, ou seja, hoje para a gente agora, já será parte de nós. E se tiver condições, poderá jogar sob minha decisão. Sobre o preparador o Pablo Fernandes. Considero uma situação isolada. Pedro é um companheiro de luta, cometeu um erro e pagou. Pablo é um companheiro de luta, cometeu um erro e pagou. Mas é uma coisa que me excede, ou seja, supera a minha alçada na visão do Sampaoli. Pretendo sempre deixar um legado futebolístico no lugar onde estou. Para isso vim. Sinceramente, me doeu muito o que aconteceu, mas isso tem que seguir. Essas foram as respostas do Sampaoli sobre o tema Pedro e tudo que envolveu ele, PVC. Sabe uma outra pergunta que faltou? Porque a história, pelo menos isso, quem é que fala? Foi algum fim de papo aqui. Que a tal da violência psicológica que o Pedro alega é porque em algum momento o Sampaoli teria perguntado para ele se algo do tipo, você falado algo do tipo, você está muito religioso, está competindo pouco, né? Essa é uma história que não é única do Flamengo, essa história eu já ouvi em outros lugares, de agentes, eu já ouvi, assim, o jogador que extremamente apegado à religião se transforma num jogador menos competitivo. Essa pergunta tem que ser feita. A religiosidade em excesso do Pedro está deixando ele menos competitivo? Te incomoda? Esses assuntos delicados precisam ser tratados nessas horas. Rodrigo Matos tratou dessa informação aqui com a gente. Isso, né, Rodrigo Matos, exatamente. Rodrigo Matos. Exatamente. Você falou isso para ele mesmo? Você Exato. disse isso para ele? Exato. Porque, tem um monte de pergunta para ser feita ali, mas parece que ninguém quer criar uma crise no Flamengo, né? Essa que é a real. Outra crise. Ninguém quer aumentar a crise. O Flamengo já cria as próprias crises, é impressionante. O jornalismo não está aqui para aumentar nem para diminuir crise. O jornalismo está aqui para contar sobre as crises. Tem perguntas que esclarecem. Exatamente, precisa esclarecer, as perguntas precisam ser feitas. Só para tratar essa informação da parte religiosa, o Rodrigo Matos ontem ou anteontem com a gente aqui no De Primeira trouxe informação do bastidor de que essa teria sido uma das alegações por parte das pessoas ligadas ao Pedro, dessa questão da intolerância religiosa, enfim, de como essa faceta do Pedro, dessa religiosidade dele, teria, segundo essa informação do Rodrigo Matos, sido alvo de questionamento do tipo, você precisa competir mais. Essa é a informação que o Rodrigo tratou com a gente aqui, e era uma pergunta realmente que fica no ar, né? Realmente isso foi falado? Por que você acha isso? Você acha isso mesmo? São coisas que ficam no ar porque aquele tema da pressão psicológica era uma questão que estava no ar e o Rodrigo Matos trouxe essa informação aqui com a gente De Primeira.
Bom, pelo jeito concordamos que tem respostas ainda a serem dadas, perguntas a serem feitas. A questão é saber se isso ainda vai continuar no noticiário ou se a partir desse próximo jogo a página já vai ser virada no Flamengo, né, Júlio? Eu acho que não dá para exigir do Sampaoli, Razan, que ele respondesse as perguntas que não foram feitas. E é por isso que eu acho que, no fim das contas, se ele respondendo a pergunta aqui da Tarja, foi bem ou mal nas explicações sobre o Pedro? Eu acho que foi bem, porque ele falou o que dava para falar e as perguntas talvez mais espinhosas não foram feitas. Então não tem por que o cara falar, olha, vem cá, é o seguinte, deixa eu responder uma coisa aqui que vocês não me perguntaram. Não dá. Não dá para exigir isso do cara, entendeu? Então, eu acho que quem foi mal foram os jornalistas que não fizeram as devidas perguntas. E o Sampaoli fez o que precisava ser feito. Ou falou o que dava para ele ter falado. Agora, fico muito curioso mesmo sobre esse próximo jogo de Cuiabá, né, PVC? Porque o Bruno Henrique mostrou que o Flamengo tem lá um centroavante, né? Tem outro centroavante. Dá para jogar desse jeito. Só que o Bruno vai jogar quinta-feira. Exato, então a gente não sabe o time que vai jogar contra o Cuiabá. Sem o Gabigol, ele pode ter o Bruno Henrique de centroavante, ele pode não ter centroavante. O Gerson saiu com dor na coxa ontem. Então pode ser que ele não. Ele não saiu com dor na coxa, não tem um medidor, mas assim. Ele pôs a mão na coxa, o que pode ser um indício de que ele seja poupado contra o Cuiabá. Então, aí você pode ter o Bruno Henrique, você pode ter o André, você pode ter o Pedro. Acho que ele vai jogar com o Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, mas só vamos saber na hora da escalação. O jogo é às 8h no horário de Brasília. E aí vamos ver a atitude aqui no chat está falando que o Pedro não faria o gol de ontem porque ele é fruto de entrosamento entre Bruno Henrique e Gabigol. Evidente que não dá para saber, mas claro que o entrosamento entre os dois certamente ajudou nesse lance. Júlia, o Pedro não faria o gol de ontem, mas ele estaria no meio da área. Então, se o gol de ontem não sai, a pergunta é: se o gol de ontem não sai e precisa ter um centroavante, o que ia acontecer? Você ia seguir com o Bruno Henrique o resto do jogo? Porque saiu um gol, né, numa bola cruzada. Claro que o gol de ontem é gol de 2019. Mas se não sai aquele gol, como é que você vai arrastando 0-0, olha para o banco, precisa do centroavante e não tem? É essa a ponderação. O Pedro precisa se esforçar mais. Isso é um fato. Assim, o talento que ele tem, o jogador que ele é, o Pedro bateu e voltou na Europa. Ele não tem o perfil técnico de jogador que bate e volta na Europa. Ele é um jogador que faz falta para qualquer clube hoje. É difícil achar centroavante de garantia, centroavante que meta bastante gol. Não tem muito sentido técnico o Pedro ter batido e voltado na Europa. Tem sentido em termos de comportamento, em termos de atitude, né? O Pedro precisa se esforçar mais. O Pedro tá fazendo a gente 8 meses depois da Copa do Mundo, 10 meses, 11, não, 9 depois da convocação para a Copa, 9 ou 10 meses depois da convocação para a Copa, o Pedro tá fazendo a gente achar que ele era uma anomalia no Catar. E o que ele jogava no ano passado, no semestre passado, era de jogador que precisava ser convocado para a Copa mesmo. Centroavante, bom, camisa 9 ali de área que o Tite não tinha. Mas hoje, a gente olha para o ano e para a própria Copa e fala, nossa, o Pedro era um ET na Copa. E eu acho que isso se deve muito a ele mesmo. Ele precisa se esforçar mais. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, principalmente essa relação Pedro e Sampaoli, porque é algo que tá todo mundo de olho e já para esse jogo do final de semana, como é que vai ser.